Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 53. Gente, o Salmo 53, ele traz o seu título seguinte: A oração do pecador regenerado, tá? Gente, esse salmo, ele foi entregue ao mestre de música para ser tocado de forma solene, tá, gente? Com pompa, de forma magnífica. Então, o Salmo é um poema sacro de Davi e é por isso que tem toda essa questão solene, tá bom? O Salmo 53, ele é praticamente igual ao Salmo 14, tanto na estrutura como em seu conteúdo. Então, eu vou ler todo o Salmo para você e aí eu vou trazer para você um pouquinho dessa diferença um do outro e também como que esse salmo ele é forte, ele é potente nos dias de hoje. Mas antes, eu convido você a fazer aquela oração. Convidar o Espírito Santo, colocar Jesus aqui presente, para que a gente possa aprender mais e conforme a vontade dele. Então, respira, se conecta com o Criador. Querido Deus e Pai, eu clamo, Senhor, a sua presença. Eu clamo, Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo sobre cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, vai estar ouvindo esse vídeo. Querido Deus, venha sobre nós. Abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria. Venha sobre mim, seja a minha voz, Senhor, seja o meu pensar. Querido Deus, venha, porque é para o Senhor este momento. Eu consagro a Ti esse vídeo, este momento, esse estudo, Senhor. Venha com o Seu poder, nos ensine, Senhor. Abra os nossos corações para o entendimento divino e verdadeiro, Pai. Venha, querido Jesus, venha como nosso mestre, como nosso amigo. Venha e nos transforme pelo poder do Teu amor, pelo poder do Seu entendimento, Senhor. Faça com que a gente evolua, Senhor Jesus, no conhecimento da Tua palavra. Venha sobre nós. Obrigado por estar cuidando de nós. Obrigada por estar aqui, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Deus. Obrigada, Jesus. Eu agradeço no poderoso nome que Tu és, que Tu tem. Amém. Tá bom? Pega a sua Bíblia e acompanha aí comigo. A oração do pecador regenerado. Imagina o tolo em seu íntimo: Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram meu povo como quem come pão e não rejeitam a Deus? Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer. Porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te cintiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Você percebeu que o Salmo 53, ele já começa dando destaque aqui à palavra tolo, que em seu coração declara que Deus não existe. Então, gente, o termo hebraico, sabe, em algumas versões está nécio. Então, o termo hebraico para nécio é Nabal, que significa estupidez, insensatez.
tolo. Então eu já coloquei aqui para vocês tolo, que é a tradução já aqui na minha Bíblia. Quando alguém nega a existência de Deus, gente, significa que ele possui um espírito tolo. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo ao contrário, sabe? Que desprovido de inteligência é aquele que acredita em Deus. Então essa palavra aqui é para essas pessoas que pensam assim. Há inúmeras, sabe? Inúmeras evidências que o Senhor existe. A própria criação anuncia isso. Mas o inimigo cegou o entendimento de muitos homens e eles tentam transformar a verdade em mentiras, conforme Paulo escreveu em Romanos 1. Eu deixei aqui já no jeito, ó, pra gente falar sobre. Eu leio aqui para vocês. Romanos 1, 23. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Gente, Romanos 1 é muito importante a gente ler. Ele vai falar da ira de Deus contra as pessoas sem fé, contra esse tolo, sabe? Como que esse tolo age, como que ele procede, como que ele troca a glória de Deus imortal por imagens confeccionados conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como os pássaros, répteis, quadrúpedes, sabe? Por esse motivo, Deus, ele entrega a eles algumas impurezas e deixa eles ao seu próprio prazeres. Mas voltando ao Salmo 53, nós vamos ver aqui que existem dois tipos de pessoas aqui nesse Salmo. Aqueles que vão ser salvos por Deus porque eu amo, e aqueles que vão ser deixados para trás porque assim escolheram deixar o Senhor também, tá? Eu organizei então para a gente analisar em 3 partes. Primeira parte, o tolo não crê em Deus, porque para ele Deus não existe. A segunda parte, todos pecaram. E a terceira parte, a restauração do povo de Deus. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo sobre essas 3 partes, vamos ver qual é a diferença do Salmo 53 para o Salmo 14, que eles são praticamente a mesma coisa, mas eles se diferem. E esse detalhe é muito importante. O Salmo 14, ele vai dar ênfase à salvação do povo de Deus. E o Salmo 53 vai falar da condenação dos malfeitores, entendeu? Mesmo tendo ali em alguns, praticamente no seu contexto, a mesma escrita, mas em alguns casos há questões, há perguntas, e no outro há mais afirmações. Então, um dos aspectos mais interessantes nesse contraste entre os dois, gente, é que no Salmo 14, os ímpios, eles desejam frustrar os planos das pessoas humildes, mas o Senhor protege essas pessoas da maldade. Olha que bênção! E o Salmo 53 vai falar que Deus, ele vem e destrói esse malfeitor. E ele até usa os justos para envergonhar esses opressores. Então, nós entendemos que um salmo, ele frisa o livramento e a proteção de Deus, que Deus oferece para esse povo, certo? Enquanto o outro, gente, avisa sobre o castigo que Deus traz sobre os rebeldes, certo? Então, são 2 lados da moeda, bem claro. Um vai falar da justiça que Deus traz e alívio aos seus servos, e do outro lado, a punição aos desobedientes, às pessoas que não têm fé, certo? Então agora eu te convido a analisar comigo cada uma dessas partes que eu separei, tá bom? A primeira, o tolo não crê em Deus, porque para ele Deus não existe. Você viu que logo aqui nos primeiros versículos ele fala que não existe mais nenhum que faça o bem? Então o salmista, gente, ele está se referindo que aqui, ó, no meio dessas pessoas que são tolas, que não acreditam em Deus, não existe ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem, porque elas só praticam o mal.
Então, eles olham para o mal que fazem e acham que Deus não existe, que Deus não está vendo nada, que Deus não vê o que eles estão fazendo, a maldade que eles estão construindo, porque eles não são castigados. Só que aqui, mais abaixo um pouquinho, Deus fala que Ele dará a eles grande pavor, não é verdade? Espalhará os seus ossos. Todo aquele que não o seguir será vingado por Deus, o nosso Eterno. Pelas maldades, o sangue derramado será cobrado. A maldade feita contra o próximo está sendo observada. Vamos analisar a parte 2? Todos pecaram. Sim, gente, todos pecaram. Nós somos pecadores. Mas nem todos permaneceram no pecado. Nem todos permanecem no pecado. Muitos se voltaram para Deus, muitos estão se voltando para Deus, que estão ali, olha, se quebrantando diante do Senhor, quebrantando o seu coração, se voltando dos pecados, entendeu? E quem se quebranta diante do Senhor de todo o coração e se arrepende profundamente, eles foram perdoados. Nós fomos perdoados. Sempre há uma forma de voltar para o Criador. Basta a gente se limpar, pedir ajuda a Ele. Mas nós devemos nos atentar que é preciso, gente, fazer isso logo. Porque chegará um momento que Ele não será mais encontrado. A gente precisa abrir os nossos olhos. É porque tem muitas pessoas que elas estão tão presas e amarradas no pecado delas, que elas acham que o Senhor não vai ouvir, que elas não vão receber o perdão de Deus. E eu tô aqui para te dizer que o Senhor, Ele dá uma chance para todo aquele que busca. Gente, não existe nada que te separa de Deus. Nada. Se você voltar para Deus, se você buscar ir para dentro da sua mente, do seu coração, no silêncio do seu quarto e clamar o nome de Deus, Ele ouve você, Ele recebe a sua oração. Sim, é verdade que o Senhor, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador e Ele está com as mãos estendidas para você agora. Chegou a hora de você se libertar. O que é que te prende? O que é que te afasta de Deus? O que é que afasta você do Criador, de ter uma vida junto com o Senhor e preencher esse buraco, esse anseio que está no seu coração? Peça para o Senhor, quebranta o seu coração, Ele vai te ajudar. E a parte 3, a restauração do povo de Deus. Todo aquele que percorrer a boa carreira, a boa corrida, se arrepender de seus pecados e se voltarem para o Criador, terão a sua sorte restaurada. E na eternidade usufruirão do amor do Eterno e de uma vida plena. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Por isso, gente, mesmo em meio à negação de sua existência, o Senhor, em seu grande amor, Ele procura se relacionar conosco, estando à procura de alguém que o busque para se aproximar e se revelar. O desejo do Senhor é que você abra a porta onde Ele está ali, ó, batendo. Ele está batendo. Então Ele quer se aproximar de você, Ele quer se revelar a você. Nós vivemos sim dias maus, onde a humanidade não busca a Deus, onde ela se atrai cada vez mais com o mal e com as coisas ruins que acontecem no mundo. Sim, existem isso, mas o próprio mal é a destruição sobre as suas vidas. Não é essa a vontade de Deus para nós, gente. Ele nos criou a sua imagem e semelhança com o objetivo que nós fôssemos felizes e satisfeitos, mas nós só podemos ser felizes e satisfeitos no amor dele por nós. Nesse amor, é só em Deus que nós somos completos. Nossas escolhas, estilos de vida que nós levamos, muitas coisas têm nos afastado de Deus, do propósito dele para nós. Mas se nós nos voltarmos
e nos arrependermos, pedir a Ele o dom da fé todos os dias, o Senhor nos receberá com o seu coração aberto, porque na casa do Pai há muitas moradas. E eu desejo muito que eu e a minha família tenhamos esse lugar. Mas para isso eu preciso, às vezes, abrir mão de algumas coisas, de também fazer algumas orações de risco, algumas orações perigosas e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Que o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui, Senhor. E leve todos os seus pecados e entregue nas mãos do Senhor. E não ande mais por esse caminho. Volte os seus caminhos para o Senhor e a sua vida será triunfante. Tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que é muito importante para você. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.